Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral. Participam, analisando as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed, o cientista político Fernando Chagas. E a realidade política tem sido controvertida, multifacetada, notícias interessantes todos os dias. Nesse momento, depois do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ter dito que não é bolsonarista raiz, ter sinalizado que o governo de São Paulo não vai ser um bunker para os bolsonaristas derrotados no plano federal, ontem saíram duas exonerações e uma nomeação muito estranha. As exonerações são de gente próxima ao Bolsonaro. O diretor-geral da Polícia Federal é uma nomeação. Foi nomeado há 11 dias do final do governo para um cargo em Madrid. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, aquele que promoveu as blitz no segundo turno das eleições no Nordeste, que foi leniente com os bloqueios de estradas depois do segundo turno, que é réu por isso, foi exonerado. E também o secretário de Esportes, afilhado do senador Flávio Bolsonaro, também foi exonerado ontem. Mohamed, boa tarde. Na verdade, padrinho do Flávio. Eu acho que o Bolsonaro, e ele está fazendo coisas erráticas. Eu tenho a impressão de que ele não está normal. Quer dizer, normal ele nunca foi, mas ele está completamente perdido, ele está fazendo coisas absurdas. Por exemplo, quando ele nomeia um cara para um cargo em Madrid, que o cara não vai chegar nem a assumir, vai ser só para passar o ano novo lá, porque ele vai ser demitido no dia 2 de janeiro. Já tem o novo diretor da Polícia Federal nomeado. Então, mas pode ser que nomeia para Madrid e de repente esquecem ele lá. Mas são tantos cargos. São infantilidades do Bolsonaro que não tem sentido, né? E ele está baixando decretos um atrás do outro agora, que vão ser revogados logo em janeiro. Eu não consigo entender isso. E esse comportamento dele de ficar escondido, como se estivesse com crise de pânico, não dá para entender o que ele está fazendo. Ele só mostra que ele é realmente um desequilibrado. Mas o mais importante disso é as pessoas notarem uma coisa. O Brasil está sem presidente há um mês. Era um desgoverno e agora está sem governo. Ele está sem governo. Não é possível que as pessoas não tenham ainda notado. E o Brasil continuou andando normalmente mesmo sem presidente da República. Para vocês verem que quando o governo não atrapalha muito, dá tudo certo. Nós estamos há um mês. O segundo turno foi? Dia 31 de outubro. 31 de outubro. Um mês e meio, né? Um mês e meio sem presidente. Porque ele não está governando. E o Brasil continua andando normalmente. Para vocês, é aí que as pessoas começam a entender, e essa gente que fica na porta de quartel, o Brasil não é a Venezuela. O Brasil tem instituições e elas andam sozinhas. E eu acho que a grande mostra disso é o que a gente vai falar agora, em que o Lula, tentando negociar com 500, não conseguiu o que ele negociou com 1 e conseguiu. Foi só mudar a casa. Quer dizer, o início do governo dele vai respirar. E aí ele tem um ano para negociar o que vai ser uma bancada. Como todo mundo já assistiu o Mensalão, não tenham dúvida que vai ser de novo, porque eu tenho notado uma coisa nessa conjuntura atual de nomeações. O PT voltou a ser o PT. A arrogância voltou. A soberba voltou, a fome voltou e voltou maior do que era em 2003. Basta a gente ver que o PT já está sendo violento com os aliados, quer todos os cargos que são decisivos, está chutando todo mundo e voltando atrás nas promessas que fez. A gente vai ter a chance de falar isso agora. Mas é lamentável que o PT esteja voltando a ser PT. Quando o Luiz Marinho esteve aqui, Paulo, e eu falei para ele,
Vocês não vão fazer meia-culpa? E ele enrolou, jogou a culpa na Dilma e ficou tudo bem? A gente vê, porque justamente Luiz Marinho e Rui Falcão, que são aquela ala mais pesada, mais violenta, né? Mais PCC do PT, esses caras estão tripudiando em Brasília. E, Mohamed, eu não sei o que vai ser mais difícil. Se vai ser a oposição ou o próprio PT. Eu divido. O Lula é uma coisa, o PT é outra. E o que me preocupa muito foi a tentativa de mudar a lei das estatais. Já era um sinal para nomear o Mercadante, também negociar com o Centrão. E hoje, a lei das estatais, ela criou muitos requisitos e obrigou os estatutos das estatais, especialmente Petrobras, a ter uma compliance, transparência e controle muito grande. Por que o PT quer derrubar? Justamente para ter facilidade de acesso, para esse acesso de cargos. Eu achei um risco muito grande, Mohamed. O PT ele não cumprir, por exemplo, Simone Tebet. Simone Tebet está querendo desenvolvimento social, o PT está resistindo. O Lula, eu entendo, Mohamed, é um homem de palavra e deve dar. Porém, se ela pegar o desenvolvimento social, ela vai ser bombardeada por tudo quanto é vai, eles vão, o fogo interno deles é terrível. Paulo, tem uma coisa que a gente, você vê, eu vou dar um exemplo aqui, claro. A Advocacia Geral da União. É um escracho na cara de todo mundo. E já vou avisando antes, né? As pessoas, faz o L. Falei, amigo, fica na tua aí. Porque quem votou no Bolsonaro também ia botar um bandido para um segundo mandato. Então, cala tua boca. Vamos lembrar o que eu disse aqui o ano passado inteirinho. Estamos decidindo no segundo turno qual a desgraça que nós queremos para 2023. Não falei isso, Paulo? A maior ou a menor? Então, estamos aqui agora. Depois de decidida qual a desgraça que nós queremos, vamos analisar agora a desgraça que nós escolhemos. Colocar o Bessias como advogado-geral da União é um tapa na cara das pessoas. O Bessias, o nome dele é Messias, o Bessias, ele era o office boy da Dilma. Foi ele o cara que a Dilma mandou levar o diploma de nomeação como ministro do chefe da Casa Civil para o Lula, para ele não ser preso. Né? Então, ela vai colocar o office boy dela como advogado-geral da União. O PT dá tapa na cara de todo mundo. O que assusta é o PT não ter aprendido. De novo, o Lula, eu acredito, Paulo, que tenha entendido. Inclusive, o interesse do Lula inicialmente era fazer um governo de transição e de coalizão. Afinal, ele não ganhou a eleição sozinho, ele ganhou com uma ampla aliança. Mas o PT de novo, ele está querendo dominar um governo que não é dele, é agora, de todos. Chagas. Isso eu acredito que vai ter retaliação no futuro, ou então vai custar caro. Sim. Chagas, no caso da lei das estatais, eu vejo assim, ou absoluta falta de planejamento, ou burrice. A lei é da época do Temer. Foi, 2016, depois do Petrolão. Ela impõe uma quarentena para quem foi dirigente partidário ou para quem participou de campanha em cargo de coordenação. E mais outros requisitos para ocupar o cargo. Participar da direção de uma estatal. Se queria colocar o Mercadante numa estatal, para que coloca o Mercadante de coordenador de campanha? Não, o erro acho que foi agora. Eu poderia esperar um pouco e dar outro cargo para ele. Mas aí ele... Não, mas aí não tem como esperar 3 anos, é 36 meses. Não, mas depois de um certo tempo diminuiria, não para 30 dias, né? 30 dias, mas não tem gente suficiente para nomear um funcionário de carreira? Claro que tem. Paulo, o grande problema é o seguinte, o Mercadante fez numa reunião com a imprensa, porque o Mercadante sempre foi um cara ridículo. Não vamos esquecer determinadas coisas aqui. Quando ele falou uma coisa, ele deu uma de valente, o Lula mandou ele calar a boca e ele calou, você lembra? Como senador da República. Né? Então, o Mercadante é um Zé Mané que faz parte daquela cúpula do PT. E quando o Zé Mané chega no poder, ele é vingativo. Todo mundo que chamou ele de Zé Mané, ele se vinga. O Mercadante, numa reunião com a imprensa, disse para pararem de chamar o Bessias de Bessias. Que o nome dele é Messias. Amigo, quando você rejeita o apelido, aí é que o bullying vai para frente. Vai ser Bessias, até como nomeado como advogado-geral da União. O seu Luiz Marinho e o Rui Falcão ficam mandando o recado mal criado para o Geraldo Alckmin. Que ele é vice e que ele tem que calar a boca.
Os caras são terríveis. Os caras são terríveis. E tem um tanto quanto os bolsonaristas. Vamos deixar claro que aquela turma... Os dois lados, os dois extremos. Exatamente. Os dois extremos. Já estão aí, a coitada, aterrorizando o Tarcísio. Por causa das declarações dele. E ele está certíssimo. Eu estou começando a voltar atrás na ideia, nas críticas que eu fazia, porque eu acho que essa rejeição dele a se tornar ponto forte de resistência bolsonarista vai fazer dele um grande governador e um eventual postulante ao Palácio do Planalto. Eu também estou mudando o meu posicionamento. É inteligente. Muito ele inteligente. pode pegar esse legado que o Bolsonaro, com certeza, vai perder. Agora, rapidamente. O PT, o Mercadante, junto com o Mercadante, eles foram com muita sede ao pote. Não era momento de propor isso agora. Era lógico que ia explodir. E quanto ao Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin não trouxe voto, mas ele foi importante. Na realidade, a votação do Haddad foi praticamente igual à do Lula no Nordeste. A diferença foi em São Paulo. E você hoje começar a detonar o Geraldo Alckmin é um erro estratégico do PT. Eu sempre distingo. Sim, mas o PT resistiu ao Alckmin desde a aliança com o Lula. Sim, e agora estão querendo sufocá-lo. É que o Alckmin, infelizmente, né, ele não é um cara de se impor. Porque ele deveria chamar o Lula e falar, olha, nós vamos fazer cumprir aqui o que tinha que fazer, mas ele está quieto, ele está recuando. Porque o Alckmin é dele, ele não entra em bola dividida. Então ele está recuando, ele está se afugentando com medo desses caras. Isso me surpreende também. Agora, tem uma coisa que... para verificar isso vai ser o Ministério das Cidades. Exatamente, porque este ministério era do Márcio França, foi negociado, reivindicado pelo PT. O PT não quer e tem uma estratégia nisso. Eu disse aqui, nomear o Fernando Haddad foi provocação. Fernando Haddad é um cara arrogante, um cara prepotente e mais, totalmente despreparado. Ele está se comportando como um Cocker Spaniel, né? Pedindo colo para o Lula. Aí é tudo que o Lula faz. Olha, vou colocar o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é o cara que vai sentar com o presidente para trocar ideias. O Haddad não faz isso, ele beija a mão. E o Haddad vai ficar 4 anos como ministro da Fazenda, sonhando em ser o candidato à sucessão do Lula. O ministro da Fazenda será o Lula. Mas está errado, é isso que está errado. E, principalmente, porque colocar no Ministério da Fazenda um cara que é pré-candidato à presidência da República. Mas o Haddad sabe que se der errado essa meta, plano A, o plano B dele é ser novamente candidato a governador em São Paulo. E se ele coloca o Márcio França no Ministério das Cidades, ele está criando o adversário dele para 2028, 2026. Por quê? O Ministério das Cidades, o cara que ocupar esse cargo com inteligência, e o Márcio é muito articulado, consegue ter um apoio maciço numa eventual campanha ao governo do Estado de 500 municípios, 500 prefeitos. Os grandes recursos... Se ele ficar no Ministério de Portos e Aeroportos, ele vai fortalecer a base dele, que é a Baixada Santista, só que ele não é candidato no Rio, em Salvador, em Paranaguá. Então, vocês vão colocar o Márcio num lugar onde ele não consiga se viabilizar para o governo do Estado. Recursos, projeção e principalmente infraestrutura para todo o Estado. Justamente, mas por quê? Por causa dessa coisa do PT de querer tudo. O PT voltou a ser PT, mas o incrível é que foi no dia seguinte. É inacreditável. Colocar o Haddad e o Mercadante foi provocação. Foi provocação. No Ministério da Defesa, então, a coisa ultrapassou todos os limites. O Lula foi inteligente, ele vai respeitar nos comandantes militares, colocar todos por antiguidade. Não vai mexer nisso. Só que ele coloca um ministro da Defesa que só falta beijar a mão dos comandantes militares. O cara é subserviente, ele deu uma entrevista que era tão melada que me deu cárie no dente. O Múcio é subserviente aos militares. Mas quer dizer, o problema, Chagas, é aonde o Lula está indo, escolhendo um primeiro escalão, como foi a ideia da Margarete Menezes para a cultura. Falou que tá parecendo que está tirando sarro da cara das pessoas. Outro também ponto que eu vejo é a Secretaria de Educação. Eu colocaria a Isolda
Cela, em vez do que foi indicado, que me falta o nome. A Isolda conhece tudo de... Camilo Santana. Camilo Santana. É o governador. É o governador, do mas Ceará. todo o trabalho da educação em Maranhão foi feito pela Isolda Cela. Até então, a lei das estatais, Mohamed, eu entendia que o Lula estava controlando e não ia deixar o PT avançar sobre o governo. Mas com a lei das estatais, você diminuir de 36 meses para 30 dias, é melhor acabar a quarentena. Ali ele indicou que vai abrir a porteira. E a porteira, por um lado, que nós tivemos um passado triste do PT. Eu, Paulinho, não mexeria ali. De jeito nenhum. Se fosse mexer... Inclusive porque seria uma boa para ele, Chagas, porque ele podia dizer para o PT, olha, não fiquem pedindo muito, porque aqui eu não posso mexer por causa da lei. Pro Centrão. Exatamente, é uma defesa dele. Essa lei, na verdade, quando? Foi o Temer que fez, né? Foi o Temer, 2016. Quando o Temer fez, foi para frear a fome do Centrão. Falou, olha, eu não posso nomear. E foi por causa da Lava Jato. Só que é outro negócio, acabaram com a Lava Jato. Destruíram a Lava Jato. Aí o PT vem com a mesma fome de antes. A gente está vendo o que vai acontecer. E ele pode ficar numa situação difícil, principalmente se ele continuar, o PT, eu digo de novo, o governo do PT continuar nessa passada, vai ter uma rejeição que já está tendo, e que eu sou contrário, do mercado financeiro. Mas aí ele já está dando razão para o mercado financeiro reagir dessa forma. Ao ponto de muitos dizerem, rapidamente, que o dólar vai chegar a 6, a taxa do Selic é 16 e a dívida pública é 96. Isso é terrivelmente ruim para um país que quer atrair investimento. E ele dando esses motivos para o mercado financeiro, motivos políticos, além dos econômicos, pode comprometer logo de início o seu governo. Bom, uma outra situação política interessante é essa de que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, liberou o Bolsa Família fora do teto de gastos, e a Câmara vota hoje a PEC fura-teto. Ficou uma votação esvaziada, a gente já falou mais ou menos nesse primeiro bloco, vamos ver com um pouquinho mais de atenção essa questão no segundo bloco, depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed e Fernando Chagas estão analisando as notícias com você. E uma situação com análise interessante é a que se criou com a decisão do Gilmar Mendes. Vamos olhar com um pouquinho mais de atenção, Mohamed. Gilmar Mendes determinou que o Bolsa Família fica fora do teto de gastos e hoje tem uma votação da PEC fura-teto, né, na Câmara, já aprovada no Senado. Mas veja bem como é o negócio. O Lira, para botar em pauta, pediu o diabo, a ponto de revoltar o Lula. E o Lula dá por encerrada a negociação. O Gilmar resolveu o problema. E não foi só a autorização para isso. O Gilmar autorizou a deixar o Bolsa Família fora do teto e usar o dinheiro do PIS/PASEP que não foi sacado. São 24 bilhões de reais. Com isso, ele enfraqueceu totalmente o Lira. E o Lira, com essa fome toda, o que o Lira tinha que ter feito? Na minha opinião, é o que se faz uma pessoa normal. Eles não são normais. A fome deles é uma coisa assim insaciável. Lula, me apoia para presidente em janeiro. O que acontece? O Lira aí vai ter 2 anos como presidente da Câmara para poder comer. A fome dele vai poder, tem 2 anos para ser saciada. Não, ele achou que ele estava com a faca e o queijo na mão, foi para cima do Lula pedindo tudo, se queimou com a própria base do PP, porque o PP tomou uma surra quando o PT fechou a negociação, e agora, aí todo mundo fala, mas a Dilma fez isso com o Eduardo Cunha e se ferrou. A Dilma foi uma idiota que não sabia fazer política. E foi apoiar alguém do PT. Esquece, não vai ter candidato do PT à presidência da Câmara. Ou ele vai buscar alguém no União Brasil, ou vai buscar alguém no MDB. Vão ser um dos 2 partidos que o PT vai apoiar para a presidência.
Tem uma terceira hipótese, que é a de compor com o Lira em condições muito mais favoráveis, né? Mas aí o Lira está presidente, e aí ele vai esquecer essas condições. O Lira já mostrou para o PT que é um cara que fica cego. Sabe aquele cachorro doido que quando vê comida sai mordendo todo mundo porque ele quer chegar lá? É ele morde teu dedo se tu for dar o biscoito para ele. E hoje na negociação à tarde, ele ainda vai tentar colocar na PEC da transição, colocar que o orçamento secreto, que também foi derrotado na STF, que o orçamento secreto tem que estar na Constituição com dinheiro carimbado, dinheiro vinculado, porque tem 19 bilhões do orçamento secreto. Ele quer salvar esses 19 bilhões, colocando na PEC para ser... Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque o Supremo já disse que é inconstitucional. Não adianta você fazer de novo. Que não vai sair emenda, uma emenda inconstitucional. Então ele é insaciável. Ele é o imperador, né? Ele é o imperador do país. Não, na verdade ele é um aprendiz. Ele é um aprendiz de Eduardo Cunha. Isso. Só que ele não é tão capaz quanto o Eduardo Cunha. E todo mundo viu o que aconteceu com o Cunha. O problema do Lira é não olhar o que aconteceu com o cara que ele considera o mestre dele. Não aprende com a história. Não aprende com a história. E o Lira esqueceu que ele tem um inimigo que é um cara que não perdoa, é um cara que paciente, aprendeu muito a fazer política. É paciente. Chama-se Renan Calheiros. Que é o grande adversário. O Renan odeia o Lira, mas odeia do fundo do fígado dele. E ele vai fazer de tudo para massacrar o Lira. Ora, se o MDB e o União Brasil fecharem questão, e aí você inclui os bolsonaristas, e o PL, que é aquele partido que é bolsonarista até que a isca do anzol é apetitosa, e aí ele vai lá para pegar a isca, esses caras são o que tem de mais escroto na política brasileira, o que tem de mais sujo na política brasileira. Quem está no PL e no PP são os sujos da política, né? São os caras que são nojentos, marginais, aquele lixo da política brasileira. E esses caras, no Congresso, querem verba, eles querem dinheiro, eles querem se dar bem. E a hora que eles vêm, olha, mas por aqui a gente pode, o cara... Vamos lembrar que Jair Messias Bolsonaro era da base, ele foi eleito pelo PP, deputado federal, ele era da base de governo do Lula. O Lula fez uma brincadeira com ele, acho que foi no primeiro debate do segundo turno, falou, mas você puxava meu saco em 2003, e é verdade, ele era da base do governo do Lula e fazia a defesa dos projetos, votou com o governo todos, até o momento que ele começou a ser hostilizado por aquela ala mais radical em questão de costumes do PT, porque aqueles discursos absurdos dele, prefiro ter um filho aleijado do que gay, ele faz desde que ele assumiu. O Beto aqui na semana passada falou isso, e é verdade. Essa boçalidade do Bolsonaro não veio quando ele foi para a presidência, ele sempre foi. Mas o Bolsonaro mesmo era da base de apoio do governo do PT. O Bolsonaro era do Centrão, ele se declarou depois que era do Centrão. Sempre foi. Ele era do PP. Por uma questão estratégica, ele deixou o Centrão de lado. E depois ele caiu no colo do Centrão, né? Agora, Chagas, o Lira não sofreu só essa derrota, né? Ele sofreu a derrota também da reprovação do orçamento secreto no Supremo. Ele tenta salvar agora isso, mas PEC, é muito difícil. Muito difícil porque ele está esvaziado. É o que o Mohamed falou, ele foi com muita sede ao pote. Ele pegou a faca e o queijo na mão, ele pegou a faca e pôs no pescoço do Lula. O Lula é muito habilidoso. Acredito que nós já tínhamos até conversado sobre isso. O Lula vai conversar com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tinha um mandado de injunção que para ser cumprido... Que era do Randolph, né? Com o Randolph, que entrou para ser cumprido. E ele determinou que para extrema pobreza, para a pobreza, poderia ter um recursos fora teto, extra teto. E esses recursos dão o direito do Lula utilizar, sem a PEC, esses recursos, porque não tem mais perigo de um crime de responsabilidade, porque foi o judiciário que declarou. Chagas, eu não sei se você tem a mesma visão que eu. O teto de gastos, a emenda constitucional do teto de gastos, na minha opinião, foi feita por uma pessoa que não tem a menor noção do que é administrar um país. Por isso que quando eu ouço o pessoal do Novo falar que não, o Brasil tem que ter gestão empresarial, amigo, gerir uma empresa é uma coisa, poder público é outra. A empresa não se preocupa com o pobre. A empresa não se preocupa se o funcionário dela está endividado, se tem comida na mesa. Ela paga o salário e fala para o cara, você paga para trabalhar e vai trabalhar. Tem cartão de então vamos crédito, colocar bem diferente
diferente. Por isso que eu falo que os caras do Novo são tudo um bando de babaca, que fica o tempo todo falando de privatizar tudo, de gestão empresarial. Fazer gestão empresarial na empresa deles. Mas adoram o dinheirinho do BNDES. Então não vamos começar... Eu já falei aqui que a mentira da existência do Novo caiu em Minas. Elegemos o governador. Porra, não elegeu um deputado estadual. Um deputado estadual. Que governador é esse que não consegue eleger um deputado estadual? E vem dizer que não faz velha política? Uai, como é que ele pode ter maioria na Assembleia Legislativa? Sentando no colo de todo mundo. É que o problema do Zema, tem uns que sentam na frente dos outros. O Zema senta escondido, mas que ele senta no colo dos partidos na Assembleia Legislativa, não tem dúvida nenhuma. Então é conversa para boi dormir. O Novo é um partidinho de mentira, clubinho de empresário babaca que fica falando de gestão empresarial. Que não conhece política e não conhece a administração pública. Porque veja bem, ô Chagas, olha só o que é o teto de gastos. Eu transformo um país em escravo da inflação. Isso. E o condena a não crescer. Sabe o que parece? É a lei do simples. Que se você se tornar um empresário bem-sucedido, você é punido. Que é mais ou menos isso. Olhem só. Você só pode gastar corrigindo o orçamento anterior pela inflação. Tá, e se eu tiver um recorde de arrecadação? Não pode utilizar. Se eu tiver um recorde se eu tiver economia em alguns setores porque eu consegui cortar na carne, eu não posso utilizar. Então o cara que fez isso é um idiota. O cara que fez o teto de gastos é um imbecil. Né? O nome desse imbecil, eu não vou dizer que o Paulo briga comigo quando eu personalizo as pessoas, mas foi um cara que era o ministro, era o principal nome da economia do Michel Temer, que depois foi candidato a eu posso até governador ou presidente. Não, eu posso até falar, dois pais do teto, Henrique Meirelles e Marcos Mendes. Mas aí é interessante o seguinte, o teto, ele foi instituído pelo Michel Temer. O Michel Temer garantiu a gestão de orçamento porque ele teve recursos. E impôs o teto para os outros, para dizer assim, não, eu sou do equilíbrio fiscal. Paulo, eu acho que nós chegamos a conversar. Quando saiu o teto, nós falamos, em 2019 esse teto estoura. Ele ganhou um fôlego, que eu digo Michel Temer. O teto, corroborando com o Mohamed, o teto é tão ruim, é impraticável, que uma coisa são recursos financeiros, que pode ter um aumento de arrecadação. E outra coisa são os recursos orçamentários. Os recursos orçamentários têm um teto. Se houver excesso de arrecadação, você não pode pegar esse excesso de arrecadação e suplementar as dotações orçamentárias. Esse dinheiro, na realidade, vai pagar a dívida pública. Vou dar um exemplo. O nosso ilustre prefeito de Santos sacou agora, ele fez uma de Bolsonaro ano passado, né? Saco de bondades. O Beto falou aqui, o Beto largou a prefeitura com 700 milhões de orçamento. Beto Mansur, né? O atual prefeito tem 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Para uma cidade que não tem problemas estruturais. Uma cidade que está montada, está pronta. Não é à toa que o ex-prefeito foi o candidato a deputado federal que mais gastou na sua campanha no Brasil inteiro. Nenhum candidato a deputado federal gastou o que o ex-prefeito de Santos gastou na campanha dele para deputado federal. E ainda perdeu para Rosana Vale. É triste isso. O cara chega num recorde de arrecadação, não tem mais onde enfiar dinheiro. O que ele faz? Ora, controla a mão de obra, o dinheiro de folha de pagamento. Por quê? Justamente para você poder gastar em obras, em grandes obras. Aquilo que resta de problema estrutural na cidade, as enchentes do centro da cidade, não precisa ficar mendigando para o governo federal. Vai com o dinheiro lá e faz. Não, o que ele faz? Dá 20% de reajuste para o funcionalismo. Quando eu li aquilo, eu quase caí da cadeira. Mas aí não teve esse aumento para o funcionário. Mas você concorda que é um absurdo o que ele fez? Mas não teve esses 20%. Eu sou da Secretaria Como de Finanças. Como é que funciona isso? Não, o que ele deu um abono de R$1.000. E o que é os 20% que ele anunciou? Não, 20% não tem de aumento. Mas por que ele anunciou isso? Aí eu não tenho conhecimento. Eu vi uma postagem no Instagram lá. Aí eu não tenho conhecimento, Mohamed. Não houve aumento, houve sim.
a revisão dos salários, vamos chamar de salário na realidade. E aí resultou nos 20% que foi calculado na média, com algumas categorias pode ter tiveram. sido, aí eu não tenho conhecimento. Falou, então, é mais ou menos o seguinte, está sobrando dinheiro agora, então vamos fazer um saco de bondades, que eu garanto aqui, porque foi a pergunta que eu fiz. Quanto representa o funcionalismo no número de votos da cidade? Será que ninguém enfrenta isso? Porque, gente, eu não me conformo do cara... Nós temos 12 o mil. Paulo acabou com isso depois que ele saiu do governo. Neguinho ficava 5 anos como secretário e se aposentava como secretário, mesmo sendo escriturário. Mas isso é bem antigo já. Não é bem antigo não, senhor. Não, foi no governo do Paulo que acabou isso. Foi no governo do Paulo. Foi no governo do Paulo, porque o Papa nunca teve coragem. Começou com uma emenda de do fazer Mantovani, não me recordo do governo, que quem ficava 5 anos, inclusive eu, fiquei 5 anos, e leva para... é integral. Mas chegou a ser um dia, né? Ficava Não, um isso dia já como aí secretário. você tem aí a lei antiga. A lei antiga. Aí era a lei antiga, do justo. Teve um determinado Tem um cara aposentado como conselheiro do Tribunal de Contas do município, tribunal este que nunca funcionou nem o dia. O cara foi nomeado, no dia seguinte viram que não podia criar o tribunal, mas o cara já tinha sido nomeado e se aposentou como conselheiro de um Tribunal de Contas que nunca existiu. Como secretário também. Né? Ele ficou um dia, preservar o nome, não sei se é vivo, no governo Justo. Ele ficou um dia... E se aposentou como secretário. Hoje isso já não é mais permitido. Agora, quanto à nossa folha de pagamento, ela deve estar em torno dos 48%. Está abaixo daquele limite chamado prudencial. Mas não é para atingir o limite. Quando você atinge o limite, nós estamos em torno de 46, 48. Hoje eu não estou mais na parte técnica. O limite é 53? Limite prudencial, 53, não é para chegar. Agora, o que está prometido que eu sei, eu não ouvi isso do prefeito, é no ano que vem, em fevereiro, a revisão da nossa remuneração, é ter um aumento real, que nós não tivemos um aumento real neste ano. E esse abono foi de 1%, não foi dado para os aposentados, justamente por causa dos recursos orçamentários. Chagas, tem dinheiro... Qual categoria profissional no Brasil teve aumento real? O Chagas responde depois do intervalo e explica essa questão. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, o advogado Roberto Mohamed, o cientista político Fernando Chagas estão comentando as notícias com você. E o Mohamed perguntou para o Chagas que categoria que teve, e não é do último ano, é dos últimos anos, né? Houve uma política implementada pelo Fernando Henrique, que foi seguida pelo Lula e depois pela Dilma, de aumento do salário mínimo acima da inflação. Isso puxou o aumento acima da inflação para algumas outras categorias. Na minha visão, é uma política extremamente inteligente, porque ela movimenta toda a economia, né? O problema todo aí, vamos... Primeiro, a Prefeitura de Santos, ela não teve aumento real, deverá ter aumento real em fevereiro, com a revisão da remuneração, e a revisão tem que ser para todo mundo. Você pode ter pontualmente melhoras de um salário para uma categoria e não ter para outra. Agora, em termos de federal, em termos federais, todos os aumentos que são concedidos, inclusive para assistência social, são com base no salário mínimo. Então, houve um congelamento e ninguém teve aumento real que dependesse do salário mínimo. Por que a União ela restringe esse aumento do salário mínimo? Porque ela causa um impacto muito grande no orçamento geral. No INSS, principalmente, no né? INSS, principalmente aposentadoria e pensão, e em outros vários setores. Toda a cadeia de assistência social da União, ela tem aumento de acordo com o salário mínimo. Por outro lado, quando você injeta dinheiro na economia, a economia se movimenta. E há essa briga entre os fiscalistas, que o mercado financeiro anda criticando muito o Lula, que vai gastar demais, e aqueles que são heterodoxos, é ortodoxo e heterodoxo. O heterodoxo é aquele que acha que injetando dinheiro na economia vai fazer a economia crescer, aumentar a arrecadação e cobre esse rombo. Essa é a grande dificuldade que está tendo entre o mercado financeiro, que no meu modo de entender, Mohamed, está estressado,
tudo que o Lula fala, tudo que o Lula nomeia, diz que vai estourar o caixa e diz que só tem que arrecadar aquilo que recebe. Isto hoje é inviável. E o mercado financeiro, ele não faz política pública. O mercado financeiro quer rendimento. Renda, não rendimento, renda. Enquanto que hoje, principalmente hoje, depois da pandemia, o que precisa fazer o poder público? É garantir assistência social, aumenta o gasto. Na verdade, o mercado financeiro, eu já falo, por exemplo, tem 3 bancos. Banqueiro só pensa em si, pensa em mais ninguém. Então vamos colocar claramente que o Santander, o Itaú e o Bradesco querem que o Brasil se exploda. Literalmente. A não ser que você acredite nessas propagandas safadas de televisão de que esses 3 bancos, eles querem que o Brasil afunde, porque o banqueiro, ele fica satisfeito com a crise, porque ele ganha dinheiro. O cara, para ser banqueiro, ele tem que ter um negócio ruim dentro dele, mas muito ruim. Não tem um que preste. Tanto os fundadores, né, que são pais dessa geração toda que está aí, eu estou falando de Itaú e Bradesco, que são bancos identificados com os seus fundadores, que eram caras que financiaram a ditadura militar. Porque os banquinhos eram desse tamanho. Na ditadura é que eles cresceram. Por isso que quem fala de ditadura, tem que voltar a golpe militar, eles eram corruptos, os militares eram corruptos, a ditadura foi corrupta, todas essas empreiteiras nasceram na ditadura. Né? Não foi a democracia que fez Odebrecht, Camargo Correia, OCR, nada disso. Cresceram no regime militar. Exatamente, porque a corrupção ainda estava solta. A diferença é que ninguém podia falar nada porque tinha censura. Agora, não pense você que o mercado financeiro, Itaú, Bradesco, Santander, os grandes fundos de investimentos, eles estão preocupados com o Brasil. Eles querem que o Brasil se exploda. Então, eu não fico muito preocupado com reação de mercado, muito pelo contrário. Mesmo com a Selic lá embaixo, vê se as taxas de Itaú, Bradesco e Santander diminuíram. É o maior spread do mundo, que é a diferença entre o que o banco paga para quem aplica e o que ele cobra para quem empresta. Aí eles botam a culpa na legislação brasileira, que para cobrar é difícil. São mentirosos até a alma. O Congresso Nacional, nos últimos 10 anos, aprovou tudo o que eles queriam. O leilão extrajudicial, o bloqueio online, tudo o que eles queriam para facilitar a execução, Paulo, do devedor, o Congresso fez e mudou a lei processual. Então, busque apreensão administrativa. Que é um absurdo. Que é um absurdo. Você permite que um Zé Mané... Aí eles se identificam até como oficial de justiça. Não é oficial de... Tem que prender o cara por falsidade ideológica. Ele entra no teu patrimônio sem uma ordem judicial. Sem uma ordem judicial. E são estúpidos. Eu já falo para todos os clientes meus, chame a polícia, esse cara é bandido, o cara que tá, eu sou do banco, eu sou oficial de justiça, cadê tua carteira? Não, eu vou pegar o carro aí, não, o carro está na garagem, se você entrar, eu vou chamar a polícia. E se você invadir meu domicílio, lembre-se que eu posso dar um tiro na sua cara, porque aí você está defendendo o seu domicílio. Então, é assim que você tem que tratar esse tipo de bandidagem que os bancos institucionalizaram. Eu já cansei de dizer aqui, o Santander, se você atrasa uma conta no dia 10, no dia 11 tem uma empresa terceirizada ligando para você o dia inteiro infernizando a tua vida. São esses os bancos que dizem, o que eu posso fazer por você hoje? Eu já diria, vai se ferrar. É a única coisa que vocês podem fazer. Eu tenho dito muito, Mohamed, o Brasil está refém do capitalismo financeiro. Selvagem. Porque eles só querem isso. E são os caras que mais demitem, menos empregam e dão maior lucro. E o que me impressiona também, às vezes por falta de uma análise melhor, a própria imprensa ela acaba comprando o que o mercado financeiro fala. Por exemplo, se estourar o teto, se o Lula estourar o teto em 150 bilhões, aquilo que eu já falei, a Selic vai subir, o dólar vai subir, a dívida vai subir, porém, no governo Bolsonaro com Paulo Guedes, o teto foi estourado 4 vezes em 800 bilhões. Reagiu, mas não dessa Chagas, forma. Quem são os 3 maiores anunciantes da TV brasileira? São os bancos. Santander, Bradesco e Itaú. São os 3 maiores anunciantes da TV aberta brasileira. E acaba influenciando a população e a própria imprensa. A própria imprensa, houve muito mercado financeiro. Normalmente não houve os especialistas em finanças públicas, não houve o José Roberto Afonso,
não houve uma Mônica de Bolle. Então ele só olha um lado e não olha o outro. Só que quando isso impacta, você cria uma expectativa negativa. Aí o que ocorre? O dólar sobe. Se o dólar subir, Paulo, a R$6, eu não acredito nisso, não tem fundamento para isso. História da inflação. Mohamed, vamos falar um pouquinho de internacional. Hoje é feriado na Argentina e a gente vai falar também do Bolsonaro nas duas notícias internacionais. Se o Brasil tivesse ganhado a Copa, o Bolsonaro daria feriado hoje. E, em segundo lugar, o Congresso dos Estados Unidos pediu o indiciamento do ex-presidente Donald Trump pela invasão do Capitólio. Isso pode acontecer com o Bolsonaro por esses atos, como a tentativa de invasão da Polícia Federal? Então, você vê, uma das exigências que o Lira fez pro Lula foi a questão do senador vitalício de aprovar isso. E o Pacheco já tinha dito que não ia passar. Nem manda porque eu não vou deixar. Eu não acredito... Eu ouvi uma coisa uma vez no Conselho do Santos, eu não vou dar nomes aqui, mas nós tínhamos uma determinada situação colocada na comissão de inquérito de sindicância, e quando eu levei a direção, eu ouvi a seguinte: não, hoje são eles, amanhã podemos ser nós. Aquilo foi um banho de água fria. Eu acho que o Lula, com todo o telhado de vidro que ele tem, ele não vai querer ir para cima do Bolsonaro com tudo, porque depois ele sabe que se eles perderem a eleição daqui a 4 anos, vai ter retaliação. Então, eu não acredito nessa história de dizer Bolsonaro vai ser preso, tal, não vai. Vamos falar muito, mas não vamos fazer nada. Pô, depois que o Sérgio Cabral foi solto, meu amigo, qualquer um vai, ninguém vai para cadeia mais. Mas foi o último, né? Os outros todos agora, uma coisa me chama a atenção. Em relação a essa situação. A Lava Jato foi sepultada, Paulo. Totalmente sepultada. Que recado que isso mandou para a população? A impunidade. Quer dizer, o Brasil hoje vive, e quando eu brinco aqui, eu sei que a Itália é o Brasil da Europa, mas na verdade é igualzinho. Muita gente comparou a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas na Itália. Mandamos inclusive juízes que fizeram um curso lá, como foi o caso do Sérgio Moro. Teve desembargadores aqui do TRF que fizeram um curso lá, tal, para investigação, aprenderam os métodos de investigação deles. Serviu para nada. Por quê? Porque na Itália sepultaram a Operação Mãos Limpas, puniram os juízes e está tudo como sempre foi. A Itália continua sendo o Brasil da Europa. E o Brasil... E o Berlusconi se elegeu agora. Exatamente. E o Brasil, que é o Lula de lá. Eu não sei se ele é o Lula de lá ou o Bolsonaro de lá, mas é um dos dois. Não, é o Lula, pela direita, né? É mais inteligente do que o Bolsonaro. Agora, o mais inacreditável é que a gente teve... no Brasil, o sepultamento da Lava Jato, que acabou de ocorrer agora, a missa de 7º dia com a liberdade do Sérgio Cabral, que foi um recado para todo mundo que o crime compensa, vamos roubar à vontade, que não vai acontecer nada. É isso que está acontecendo. Mas a queda da Lava Jato começou quando o Sérgio Moro deixou de ser magistrado, deixou de ser juiz, para ir para o Ministério. Sim. Ali que começou. Agora, você deu um exemplo, Paulo, para começar a questão, que me chama muita atenção. Eu já falei outro dia aqui. Todo mundo fala da Argentina. Eu gostaria de trazer agora a coisa... o Paulo adora quando o assunto vai para futebol, mas na verdade é o que representa no extracampo. Os jogadores da seleção argentina, nenhum deles tinha cabelinho pintado, não tinha dancinha no gol, não tinha nada disso. E eles jogaram pelo país. Nas entrevistas, na postura, eles jogavam pelo país. A própria mudança de comportamento do Messi foi nesse sentido. A entrevista do técnico da Argentina, antes do jogo, mostrava que eles estavam jogando pelo país. Pelo país, não pela seleção. Aquela entrevista do Rafinha, dizendo que se o Neymar não fosse brasileiro, ele seria sido mais feliz. Aquilo de um jogador ridículo daquele falando uma bobagem dessa, porque na verdade, quem viu Mbappé e Messi na final, viu claramente que Neymar não chega perto deles.
Mas não é o Neymar, a gente fica individualizando o problema é o todo. É como o brasileiro vê o seu país. A gente vai ter tempo no próximo bloco, eu quero trazer a discussão de um tema. Não, porque esse é o último bloco. É? Já? Foi rápido. Então vou ter que emendar. É o seguinte, está sendo discutido agora no Congresso de novo a questão do piso da enfermagem. Dizendo que se der o piso da enfermagem, gente que não estão divulgando valores. É ridículo. Na verdade, eu nunca imaginei que um técnico de enfermagem pudesse ganhar menos que isso, que uma enfermeira padrão pudesse ganhar menos do que estão colocando isso no como estado teto. de São Paulo tem técnico de enfermagem Ganhando menos um salário mínimo. Colocando que isso vai quebrar hospitais, SUS, tal. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso vai fazer com que as OSs possam roubar menos. Eu falo aqui sempre, e eu falo na cara de todo mundo, e pode colocar qualquer um na minha frente. Não tem OS honesta. Mas a culpa é do poder público. Nós vamos poder ter a chance de falar que eles roubam na lavanderia, na obra. Agora, o que mais se rouba é que eu coloco 3 enfermeiras no contrato e boto uma para trabalhar. Eu boto 3 médicos no plantão e boto um. Agora, o que eu acho divertido e muito curioso é um médico que é desses que vai fazer o plantão sabendo que tinha que ter 3 e só tem um, é conivente com isso e posta no Instagram, faz o L, seu trouxa, você é um safado. Primeiro porque tem uma categoria que o desemprego é 0 no Brasil, são os médicos. Médico não fica desempregado, médico sai da faculdade empregado. Médico não, falta médico no Brasil. Lógico que não pode ser todo mundo cirurgião plástico e dermatologista. Eles têm que ir para as outras áreas. Mas não falta médico no Brasil. Você pode chamar qualquer secretário de saúde aqui e ver se ele consegue ter quadro completo de intensivista, de pediatra, de oncologista. Não tem. Agora, o cara dizer, mas eu tenho que pensar na minha família. Médico não fica desempregado. Denuncia. Chama a polícia. Tinha que ter 3 plantonistas aqui. Só tem eu trabalhando. Eles não fazem isso, eles são coniventes. Quando você é conivente com a roubalheira, você é safado, você é ladrão. Chagas, o médico é a elite do funcionalismo público? É elite. É o que o Mohamed falou. Um médico, ele é bem remunerado e muitas vezes ele não vai para o poder público porque o poder público não compensa o que ele ganha no consultório ou fazendo plantão. Muitas vezes não. Normalmente é melhor você fazer um plantão, principalmente quem inicia a carreira, do que ser funcionário público. Tem médicos sim no Brasil, mas a grande dificuldade é você ter um médico, principalmente para a clínica geral. Ele prefere ser um dermatologista, ele prefere uma outra área do que isso. Agora, rapidamente, você gosta de futebol, gosta de automobilismo. Os dois começaram junto, Neymar e Hamilton. Hamilton é heptacampeão. O Neymar ainda tem mais uma Copa para tentar seu primeiro título. E eles têm o mesmo comportamento, só que quando o Hamilton vai para a pista, ele vai como profissional, ele não vai pintar cabelo. Aquela menina da Globo... Ele fez uns rastafarizinhos. Né? Tem a gente estoura o tempo, mas nessa época do ano tudo pode. Tem aquela menina da Globo, a Ana Mendes, que foi comentarista junto com o Galvão, Ana Thaís, eu adorei. Eu não gosto dos comentários dela, mas ela disse uma coisa brilhante, virei fã dela. Num determinado momento, logo depois da eliminação do Brasil, ela disse, o Neymar hoje joga a bola por emprego, é o emprego dele, mas ele não sente prazer em jogar futebol. E é verdade, ele gosta da farra. Tanto que, enquanto o Messi estava pegando avião, estava com a família e estava vindo para a Argentina, embora ele não more lá, e o Mbappé já estava se apresentando no Paris Saint-Germain, ele estava fazendo festa e comemorando o jatinho novo dele. Então, na verdade, é um exemplo de como de como as coisas acontecem. O que eu falei, não vamos individualizar no Neymar, é todo mundo. O brasileiro não entende que nós nunca vamos chegar a lugar algum enquanto a gente, ao parar de falar bobagem em relação aos argentinos, olharmos os argentinos como um exemplo. Eles estão na titica, eles estão no fundo do poço, mas a Ford manteve a fábrica lá e fechou a daqui. A gente tem que pensar no que fala. Opinião Litoral chega ao final desta terça-feira.
Agradecendo Roberto Mohamed e Fernando Chagas a participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na representação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.